A nossa entrevista de hoje é com o Dr. Carlos Roberto Martins Rodrigues, sobrinho, Dr. Cabeto. O Dr. Cabeto é um dos médicos mais requisitados do estado do Ceará. Foi secretário de Saúde do estado do Ceará e um dos que defenderam a criação do hospital universitário que hoje já está para iniciar os seus trabalhos. Doutor Cabeto, muito obrigado por essa entrevista e eu pergunto ao senhor, o que se está dizendo hoje do funcionamento desse hospital universitário da Universidade Estadual do Ceará? É o que foi planejado? Não, doutor Edson. Eu acho que eu tenho me pronunciado publicamente a respeito disso. Aliás, algumas pessoas me perguntaram, mas Cabeto, por que você está se colocando à disposição de discutir, de debater sobre isso? Já que você não tem nem nada a ganhar com isso. Eu tenho colocado para os colegas, para a minha família, que é preciso que não só a minha pessoa, mas como todas as entidades de representação de classe, eu me refiro aqui à OAB, Conselho Regional de Medicina, sindicatos profissionais, associações profissionais e de especialidades, que a gente se debruce sobre a questão da saúde pública. Em 2019, nós elaboramos um projeto chamado Plataforma de Modernização da Saúde, que custou muito trabalho, recurso público, e isso aconteceu por 7 meses. Em setembro isso foi lançado, onde as diretrizes por 5 anos do nosso próximo projeto de saúde do estado do Ceará estavam lá estipuladas. Não só o projeto de 100 dias, como o projeto de médio e longo prazo. Entre eles estava a questão do Hospital Universitário da UES. Edson, o Hospital Universitário da UES ele não existia, né? O governo não ia concebê-lo. O que estava estipulado era uma PPP, colocado com uma empresa, onde seria feito um hospital de ortopedia no anel viário. Essa PPP, ao nosso ver, depois de analisar, ela não respondia às necessidades, acho que o contrato não servia ao governo para a resolução dessa problemática da saúde. Então, nós tomamos a decisão, dentro da secretaria, com um grupo de técnicos, de transformar essa ideia da PPP, com um recurso que nós tínhamos do BID, em fazer o Hospital Universitário da UES, que tinha tudo a ver com o Plano de Desenvolvimento da Saúde. Por que tudo a ver? Porque é um hospital de ensino, um hospital universitário, aí nós juntávamos aí, Edson, várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, um hospital universitário ele se serve à produção de pesquisa, à formulação de protocolos de atendimento, à formação de pessoas, isso enriquece muito a rede de saúde e dá qualificação. Portanto, eu parto do princípio que tudo aquilo que você cria, e esse é um projeto, talvez dos projetos que a gente tenha criado, um dos principais, porque eu sou professor universitário, sou professor da Universidade Federal do Ceará há muitos anos, e sei o que representa um hospital de ensino, um hospital universitário. É só vocês lembrarem do que a saúde do Ceará, a medicina do Ceará ganhou com o Hospital Universitário Walter Cantídio, ao longo desses anos todos, né, dos mais de 50 anos. Então, fortalecer a UES, que era uma universidade que, a meu ver, precisa melhorar muito no seu quadro, porque ainda hoje, Edson, a Universidade Estadual do Ceará não conta com todo o seu corpo de professores. Então, tem muito déficit dentro da Universidade Estadual, que é preciso, na época eu disse, então, o governador Camilo Santana, antes que ele solicitasse a abertura de novos cursos, que ele completasse, né, a deficiência do curso de medicina local, que, a meu ver, é um curso bom, com professores bons, com alunos qualificados, e eu espero que isso que a gente esteja debatendo mude muito a opinião do governador. Talvez ele não compreenda, talvez ele não tenha recebido as informações adequadas, em que contexto esse hospital caberia, como ele seria implantado. Então, por isso tudo, Edson, a gente colocou de uma maneira transparente
e evidentemente, fazendo uma crítica. Porque eu acho que, como todo cidadão, principalmente sendo responsável, olha, nós temos a responsabilidade de ter impedido o governador de fazer, ou solicitado o governador que não fizesse uma PPP para que construísse um hospital universitário. Então, acho que cabe aos cearenses o esforço para que isso realmente aconteça. E a minha participação foi porque não é o que eu estou enxergando. Eu fico muito preocupado com o caminho que as coisas estão tomando. Mostra um despreparo, né, a decisão da questão da política de saúde. Cheguei até, na intimidade, a colocar alguns amigos que achavam que o governo estava dando um golpe na saúde pública do Ceará. Aí as pessoas perguntam, por que golpe, Gambetta? Ora, se nós tínhamos um desenho, se nós estávamos caminhando com eficiência, se o Estado atendeu bem a Covid, talvez o melhor Estado do Brasil, se o Estado estava conseguindo reduzir as filas, se o Estado fez uma fundação de saúde que ia ser capaz de atrair negócios de alto porte tecnológico e valorizar o trabalho, acabar com a precarização da saúde. Se o Ceará conseguiu fazer o IntegraSUS e dar transparência à saúde pública do Ceará e ganhou prêmios nacionais seguidos durante os 4 anos que ele foi introduzido. De repente, o governo, a Assembleia, né, eu já fiz essa pergunta em outra entrevista, o atual prefeito, o atual governador fazia parte da Assembleia, né, um deles era presidente, o antigo governador, eles extinguiram a FunSaúde, que, a meu ver, eu não conheço nenhum plano mais adequado de desprecarização e de valorização do trabalho. Então, por isso que eu configuro, Edson, que isso é um golpe na saúde pública brasileira e é um golpe no trabalhador da saúde. Doutor Gambetta, em outras palavras, o senhor não acredita mais que o Hospital Universitário da UES dê o resultado que havia sido planejado lá antes da sua construção? Edson, eu vou exemplificar aqui para quem está me ouvindo por que tecnicamente está inadequado. Primeiro, esse hospital começou a construção, eu tenho várias demonstrações de lançamento da pedra fundamental. Para você fazer um hospital, você precisa fazer um plano de funcionamento. E lá atrás nós fizemos isso, com consultorias e etc. O hospital termina a sua construção há quase 2 anos. E de lá para cá ninguém dá uma palavra sequer. Passa a ter uma cobrança social, porque nós temos um aparelho hospitalar de grande porte, que deve ser dos mais importantes, se assim for concebido, para o estado do Ceará e para a região do Nordeste, quiçá do Brasil, e você não vê ninguém falar da plano. De repente me aparece uma proposta onde não está incluída a participação da Universidade Estadual do Ceará. Que eu saiba, os professores da Faculdade de Medicina não estão sendo consultados, nem das outras faculdades ligadas à área de saúde. Foi de idiosincrasia. O hospital da UES... Os próprios funcionários do Hospital César Carlos, que lá atrás nós tínhamos acordado que eles seriam colocados lá e eles fariam uma estrutura de acordo com as necessidades, eles não foram chamados, estão todos desconfortáveis em relação a isso. A FunSaúde já não existe. O convocado da FunSaúde, ele foi enganado. Ele fez um concurso para receber, vou dar um exemplo da enfermagem, perto de R$8 mil e está sendo chamado para ser funcionário do Estado aos poucos, e na sua maioria não foi chamada, para ganhar R$2 mil. Ou seja, isso é um golpe no cidadão que, a meu ver, é muito estranho. Eu acho que ainda as autoridades públicas estão devendo à sociedade uma justificativa para esse fato. Por quê? Porque em menos de 1 hora, uma fundação que nós criamos para acabar com a precarização, melhorar o desenvolvimento regional, porque ia ajudar as regiões do Ceará, ela foi extinta em menos de 1 hora sem passar na Comissão de Saúde. E sem uma nota sequer de questionamento do porquê. Até hoje eu não entendi, fui eu que criei e não entendi. Então, se você não deixa claro qual vai ser a forma de contratação, aí você começa a ouvir que vai ser o ISGH. Ora, o ISGH já faz a gestão dos hospitais regionais, todos, do Valdemar de Alcântara, de metade das UPAs de Fortaleza.
Olha, você acha razoável que uma única OS represente 70% do atendimento de saúde de um estado? Isso é uma terceirização da saúde pública. E sem nem termo de comparação. Ou seja, o estado sequer qualificou outras OS, que no Brasil tem várias. O Albert Einstein, eu cheguei a conversar na época, tem 2. Então, isso me parece uma forma de direcionamento. E mais ainda, eu vou me arriscar a dizer uma coisa aqui que posso ser muito criticado, mas ela é verdadeira. Que é preciso dar transparência a uma relação promíscua do Estado com essa instituição. A instituição presta um bom serviço, tem bons profissionais, mas no seu âmbito administrativo tem muito que precisa ser esclarecido. Na questão da prestação de contas, na questão do custo do leito, dos custos de procedimentos, e precisa sim estar sob a determinação da Secretaria de Saúde para que entregue o que é contratado. E para isso precisa ser auditado da forma adequada. Então, só para o senhor ter ideia, o que me antecedeu na Secretaria de Saúde, ele era ex-presidente do ISTH. Quando eu cheguei na secretaria, ele era secretário e membro do conselho do ISTH. Ou seja, não é culpa dele, que eu acho que ele é uma ótima pessoa, mas entenda, aos poucos, se isso não é deixado transparente, com compliance adequado, isso gera uma certa promiscuidade. Então, aqui não vem nenhuma crítica pessoal a ninguém, mas eu acho aqui como cidadão. Eu até estava brincando com um amigo, dizendo o seguinte: você é responsável pelo que cativa, né? Essa frase é muito comum até nas crianças, né, do Pequeno Príncipe. Então, não, essa analogia pode não ser correta, mas essa analogia ela tem muito a ver com o que a sociedade tem. O que eu imagino é que você, cidadão, eu, o senhor e daí por diante, nós somos responsáveis pela sociedade. Nós, médicos, no que se refere à área da saúde, não podemos nos esquivar de contra-argumentar, de questionar. Depois é o seguinte: quem foi que já viu um hospital que começa pelo terciário, ou seja, ele vai funcionar pela metade, como o senhor disse, nem recurso para isso vai ter. Aí ele começa fazendo emergência de transplante. Emergência de transplante é atenção quaternária. Então, um transplante para funcionar, ele precisa de uma radiologia, ele precisa de uma patologia, ele precisa de uma UTI. Então, a meu ver, está óbvio que o governo não planejou. E agora corre de uma maneira intempestiva, a meu ver, perigosa, porque pode destruir um projeto muito bonito. Então, eu solicito aqui às autoridades de saúde e ao governador, ou que exponha claramente qual é o cronograma, quando vai abrir tal coisa, como vai incorporar os funcionários da FunSaúde, como é que vai fazer desse desnível salarial e como é que vai dar transparência nesse processo. Doutor Cabeto, quando foi pensado esse hospital universitário lá para a Universidade Estadual do Ceará, foi levado em consideração a dificuldade que experimentava e que experimenta ainda o Hospital Walter Plantídio, que é o hospital da Universidade Federal do Ceará? Foi, sim, foi. Eu posso falar com muita propriedade sobre isso, porque desde 2001 instituí uma associação para resgatar o Hospital Universitário, chama Instituto de Ciências Médicas. O Hospital Paulo Marcelo Rodrigues. Que nós acabamos de doar à Universidade Federal do Ceará, um projeto da sociedade civil, né, e que durante 23 anos foi planejado, e ele ia compor, juntamente com o Hospital da UES, com o Hospital de Messejana e o Hospital Geral de Fortaleza, uma poligonal, de forma que esses 4 hospitais de porta aberta iam esvaziar as UPAs, iam diminuir o custo da saúde, iam melhorar a eficiência, porque, pense, se você tiver um infarto e estiver lá na Barra do Ceará, o senhor já pensou quanto tempo leva para chegar em Messejana? Nós sabemos que entre a dor e fazer o cateterismo e abrir a artéria, quanto mais rápido, melhor. Se esse tempo excede 3 horas, o risco e a mortalidade aumenta. É bom que saiba que o Ceará, assim como o Maranhão e o Piauí, tinha uma das maiores mortalidades por infarto do Brasil. Isso começou a reduzir a partir de 2019, através de um plano que os médicos do Hospital de Messejana, que nós apoiamos, chama um plano de telemedicina em relação
a cardiologia, vem reduzindo, de forma que nós não chegamos ainda no nível de São Paulo nem de Minas Gerais, mas melhoramos muito. Então, é preciso que se entenda que planejar a saúde tem que planejar junto com o planejamento urbano, e nós fizemos isso. Essa orbital, ela está exatamente onde deveria ser o metrô de Fortaleza. Eu estou interessado em ouvir isso, e acho que muita gente também, porque eu estava pensando, poxa, como é que se vai desativar o Hospital César Calles, que é aqui no centro de Fortaleza, levar os seus serviços lá para o Itaperi, distante como todo? Não é sacrificar as pessoas mais pobres que precisam desse serviço dos hospitais, serviço hospitalar? Pelo contrário, o hospital da UES, dessa forma que eles colocaram em orbital, eles estariam mais próximos da área onde há grande densidade populacional. Isso foi estudado também. E lembrar que o hospital César Calles, ele não funciona com emergência aberta. Lembrar que quando vocês precisam ser atendidos em emergência, exceto em obstetrícia, você tem que ir para o Hospital Geral ou para o Hospital de Messejana, ou então para a UPA. Qual é o problema da UPA, pessoal? É um problema que ninguém fala. A UPA foi criada num plano emergencial para resolver uma crise das emergências do Brasil, mas a mortalidade dos doentes internados sob a forma de UTI é absurda. Eu levantei uma época, quando estava na secretaria, só para que justifique um pouco desse planejamento, de ter esses hospitais mais sólidos, para além do desenvolvimento, para além da economia, para além da qualidade do atendimento, a formação e reconhecimento do trabalho, a questão muito grave, que é aqueles pacientes que ficam entubados em UPAs têm mortalidade extremamente elevada. Os pacientes que tinham entrado com judicialização tinham morte de 100%. 100% deles sequer era transferido. Então, quase a maioria deles não era transferido. Então, pessoal, eu acho que nós estamos numa época da ciência de dados, uma época da transparência, uma época onde se deve fazer política pública da maneira adequada. Então, essa colocação, o benefício que esse hospital vai trazer, se for obedecido o plano inicial, não vai aumentar muito o custo, pelo contrário, vai aumentar a eficiência. Porque uma coisa, Edson, que ninguém fala, é a eficiência do gasto público, que é uma pauta que eu sempre tenho colocado, porque se gasta muito mal na política pública cearense, política pública brasileira. A gente está assistindo aí a questão das emendas, né? Em 2021, eu coloquei para o então deputado Mauro Filho, o governador Camilo Santana, que a lei que eles haviam passado na Assembleia, possibilitando o repasse de recursos do fundo estadual para o fundo municipal direto, desobedecendo a lei do SUS, que obriga a passagem no centro, no Conselho do CESAL, no Conselho Estadual de Saúde, é inconstitucional. E mesmo assim isso é feito, fazendo clientelismo na ponta, né? Sem obedecer o Plano Regional de Saúde, que é um plano que visa o desenvolvimento de médio e longo prazo. Eu acho que a gente precisa agora repensar um pouquinho. Por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Você tem interesse político? Todo mundo sabe que não, né? Eu sou professor e gosto muito da minha profissão, exercito com muito prazer. Eu posso até fazer uma pergunta ao senhor sobre o interesse político. Ia perguntar ao senhor se o seu sangue, o sangue do avô José Martins Rodrigues, um dos políticos mais importantes do Ceará e, quiçá, do PSD nacional, não ferve nas suas veias para... Não. É isso assim, eu acho que política ferve na veia de todo cidadão que se preocupa com o outro. Fazer política não quer dizer necessariamente exercer cargo público. Aliás, eu acho que isso está em desuso. Eu tenho falado para algumas pessoas que a gente tem que criar um movimento político virtual. Ou seja, porque talvez a gente tenha que dar representatividade à decisão da sociedade, que hoje não tem. Os partidos não representam o interesse comum, não representam o interesse da sociedade. Virou negócio, né? Então, dentro dessa coisa, assim, participar de um movimento, discutir estrutura, eu tenho sempre me disposto. Não é de hoje. Desde que cheguei no Ceará, vindo da residência, do meu doutorado, né, da minha experiência fora, tenho participado, discutido saúde pública e eu acho que isso eu preencho aí a lacuna do GEM,
né, que, como o senhor diz, do meu avô e do meu pai, que sempre fez política pública de saúde. Doutor Cabeto, voltando ao assunto saúde, o senhor falou que os médicos lá da faculdade, do curso da Faculdade de Medicina da UES não estão participando desse movimento de abertura do hospital? Não, não estão. E acho que e o reitor, né? eu na época, eu inclusive chamei o reitor da USP, o reitor do Einstein, o diretor da Faculdade de Medicina do Einstein, para colaborar na abertura desse hospital universitário. O Alexandre, que é diretor do Einstein, é meu colega de turma, e minha formação é toda no HC de São Paulo, e eu me dispus a fizemos alguns encontros virtuais para que desse início. Depois parou. E eu acho muito estranho que você não monte uma governança onde isso esteja incluído. Isso para mim não vai funcionar. Não é a mesma coisa, pessoal. Hospital universitário, hospital de formação, hospital de pesquisa. Não é a mesma coisa que você pegar um hospital, botar para funcionar e levar aluno para dentro. Não é isso. Inclui-se muito mais outras habilidades e outras funções. Eu estou falando aqui de extensão, de ensino, de pesquisa, de produção de tecnologia, de integração com a administração, arquitetura, engenharia de dados, engenharia eletrônica, bioengenharia, daí por diante. É um universo de desenvolvimento maravilhoso, né? E fundamental para o estado do Ceará. Eu até, na época, disse então ao Camilo Santana, Camilo, vamos imitar o Franco Montoro, vamos aumentar o percentual do ICMS de repasse às universidades públicas do estado do Ceará. O senhor prestaria um grande serviço, porque a USP é isso. Quer dizer, nós não mandamos nem metade do que o estado de São Paulo manda de percentual do ICMS, né, para a Universidade de São Paulo. Então, se a gente quer fazer política com P maiúsculo, se a gente quer mesmo que a saúde pública funcione, só vai funcionar no dia que nossas representações de classe, na hora que o Ministério Público, na hora que os tribunais de contas, na hora que todos nós participemos de uma grande discussão e aberta. Doutor Cabeto, quando se pensou esse hospital universitário, lá da UES, desse tamanho, não se viu a dificuldade de financiamento da sua manutenção? Não, a gente olhou, a gente estruturou esse dado, e aí tem uma coisa muito interessante. O Ceará tem a taxa de ocupação, se você juntar todos os hospitais do interior, nós ocupamos entre 25% e 30% dos leitos. Por quê, Edson? Porque a maioria dos hospitais hoje não está preparado para atender o tipo de doente que existe. Então eles ficam lá internados esperando transferência. Então você gasta duas vezes. Então, se você não reestruturar isso, então tem hospital em algumas cidades que o cara só faz arrancar a unha, ou faz só uma consulta, ou faz só uma consulta de pré-natal. Isso não é propriamente um hospital. Então você põe um indivíduo para ficar se deslocando, gastando dinheiro, sem resolver o seu problema. Ainda hoje nós temos isso na oncologia, que o governo está dizendo aí que vai abrir as oncologias. Eu já deixei isso estruturado para abrir não só oncologia, como cardiologia, como tratamento de AVC, nos 4 regionais. Então, e agora isso foi parado, agora voltou, mas de uma maneira tímida, né, e não muito clara. Então, assim, na verdade, quando você tem um hospital de 400 leitos, você aumenta para 500, o que você acrescenta de custo é pequeno. Mas se você tiver 2 hospitais de 250, ele fica mais caro. Então, o que eu quero dizer com isso? Que tem um desenho do número de leitos mínimo, porque a infraestrutura e o custeio, ele tanto faz para 100 leitos como para 300, ou para 400 ou para 500. Então, esse cálculo de eficiência chega perto de 500 leitos. Então, a nossa ideia era assim, aos poucos, e concentrando as UPAs, diminuindo o número de pessoas que ficam abandonadas nas macas, pelos corredores afora, sem resolução. Como você vê aí nos Frotinhas, nos Gonzaguinhas, né? E vê o IJF sobrecarregado. Porque esse é um desenho absolutamente inadequado. Doutor, a nossa estrutura hospitalar aqui de atendimento contempla, ou melhor, é bem contemplada com relação à distribuição dos recursos do SUS? Porque os recursos do SUS tem lá tem as instruções de distribuição desses recursos, né? Para os hospitais
terciários, para os hospitais primários, né, para as UPAs, isso, aquele e outro. Quer dizer, esse número de leitos que nós temos aqui é todo pago pelo SUS? Em sua maioria, né? O Tesouro do Estado complementa, né? Assim como os municípios complementam uma parte. E assim é o SUS, né? O SUS tem uma parte federal, uma parte estadual, uma parte municipal e a parte complementar, que às vezes é até privada, né? Então, o problema é como organizar esse sistema, por isso que os planos regionais eram fundamentais. O que é plano regional, pessoal? O Ceará tinha 5 Cearás. Cada hospital desse regional era um HGF, que fazia tudo. Em torno deles, para cada 10 municípios, você tinha um hospital que fazia tudo numa complexidade menor. É melhor do que você ter, ao invés de 10 hospitais, 50 que não funcionam. Então, existe uma distribuição de recurso que vai para lugar que não funciona. Eu não estou falando aqui, e aí é bom que se diga, para além do gasto público ineficiente. Eu cito sempre uma experiência do André Médici, que é economista do Banco Mundial, que levantou em 2017 que algo em torno de 57 bilhões de reais no Brasil foi gasto errado na saúde, em 2017. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que precisa recurso. Saúde é interminável a necessidade, até por causa dos avanços tecnológicos, e o avanço da saúde, a inflação da saúde é muito alta. No entanto, eu não tenho a menor dúvida de que essa clientelização, essa politização, essa falta de transparência e essa falta de continuidade dos projetos de Estado faz cair muita eficiência e aumentar o gasto público. Ou seja, quando você tem quase 80%, em algumas áreas, quase 90% dos funcionários terceirizados, você precariza o trabalho, mas você diminui a qualidade. E você diminui a qualidade, você aumenta o gasto. Porque a consulta fica mais ineficiente, ela fica duplicizada. Quem é cearense que não foi várias vezes a uma consulta para resolver um problema? Das consultas que eu atendo no meu ambulatório lá na faculdade, hoje de manhã eu estava lá, disse assim, olha que coisa, a grande maioria dos pacientes chegou lá com um exame pago privado. Eles vão nas clínicas populares porque eles não têm acesso ao SUS e pagam exame de laboratório, exame de ultrassom, exame de ecocardiografia, porque eles não conseguem acessar o sistema. Então, tem alguma coisa muito errada. A gente discutiu muito isso. Por isso a regionalização, por isso a transparência, por isso uma regulação que seja transparente. Você não pode entrar numa fila de cirurgia e não saber em que lugar está na fila. Não pode. Esse exemplo que o senhor citou aí, de o paciente ir várias vezes a um consultório para resolver um problema que numa consulta só ele poderia resolver, eu fiquei pensando, tinha pensado já antes, a diferenciação que há da saúde pública para a saúde privada, né? O paciente que vem ao consultório privado, ele tem a facilidade de fazer todos os seus exames laboratoriais e de imagens. Não é? Perfeito. Facilidade porque ele, naturalmente, tem um plano de saúde, se não tiver, ele tem recursos próprios. E o outro, que depende exclusivamente do SUS, não tem condições de fazer, às vezes, nem os exames laboratoriais. Como a medicina, como o médico aí, poderia minimizar essa dificuldade? Olha, a primeira coisa é que a gente precisa valorizar o trabalho. Quer dizer, profissionais bem qualificados reduzem o gasto da saúde e aumentam a resolutividade, precisando de menos exames. Então, principalmente em coisas menos complexas. Eu não digo mais complexas, porque aí o gasto é necessário. Mas o que nós estamos vendo é o contrário. Nós estamos vendo aumentando a burocracia e diminuindo o investimento em pessoas. Isso foi uma das coisas que a gente fez lá na saúde. Por isso que o slogan da saúde é cuida. O governo diz que é o governo que vai cuidar, né? Eu gostei muito porque deu continuidade ao slogan que a gente usou. Espero que ele cumpra, viu? Assim, nós, cidadãos cearenses, estamos esperando que essa promessa seja cumprida. Então, olha o que acontece.
Na hora que você não fortalece os centros formadores, na hora que você não valoriza professores, você vai diminuir a qualificação. Isso vai ficar pouco atrativo. Vou dar um exemplo aqui que é uma discussão hoje no Brasil, a questão dessas aberturas das faculdades de medicina. Não se trata de proteção de mercado. Você, cidadão, precisa entender o seguinte, não há problema nenhum quanto ao número de pessoas. Desde que a gente garanta que esse profissional está indo para um local que tem condição de ele atender, que a qualidade do trabalho seja adequada e que ele tenha a formação adequada. Então, não é o que está acontecendo no Brasil. A formação adequada é que ele saiba atender. Que ele saiba atender. Olha o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos gerar duas medicinas. Uma medicina de baixa qualidade para quem não consegue pagar e uma medicina de alta qualidade. Aí como é que você está dizendo isso? É simples. Menos de 30% dos médicos brasileiros têm residência médica. Para quem não sabe, todos os países desenvolvidos do mundo exigem residência médica para que o médico se qualifique e faça um bom atendimento. Esse número é de hoje, 30%? Menos que isso. O levantamento do ano passado vai cair para menos de 10%. Então, por quê? Então nós pacientes não... Isso é um absurdo. Eu coloquei, quando a gente entrou na Secretaria de Saúde, eu forcei a abertura de 300 vagas de residência multiprofissional e na área de saúde, na área médica. E o que nós estamos vendo aqui é aumentar o número de faculdades, faculdades sem hospital, faculdades sem professor qualificado, faculdades às vezes online, e nós não temos a menor preocupação. Por quê? Porque parte do princípio que fazendo assim vai ser um médico mais barato para ir trabalhar no interior da Amazônia e daí por diante. Olha, eu tive o cuidado de olhar o dado da OMS de como é que eles calculam o número de médicos por habitante. Nós temos hoje o número de médicos por habitante igual aos Estados Unidos, praticamente igual. Estamos avançadíssimos. Então, assim, só que lá, quais são os critérios? Primeiro, perfil epidemiológico, faixa etária média da população e perfil das doenças. Terceiro, infraestrutura. Ou seja, você não pode fazer isso sem infraestrutura, porque você vai encarecer o sistema de saúde e vai pôr o doente em risco. Então, eu sou um crítico feroz, né, dentro desse modelo. Eu já coloquei isso na época para o então governador Camilo Santana. Nas vezes que nós tivemos diálogo sobre isso, eu coloquei como é que eu pensava. E o desenho que está lá, pode qualquer pessoa ler lá, Plataforma de Modernização da Saúde, lançamento em setembro de 2019, está tudo isso que nós estamos colocando esclarecidos. Está tudo esclarecido, inclusive a questão dos hospitais de ensino, que também aconteceriam no interior, ou seja, o hospital de Xeramobim tem que ser um hospital universitário, o hospital de Sobral tem que ser um hospital universitário, o de Limoeiro tem que ser, e daí por diante. Quer dizer, não tem sentido você não deixar isso palco para treinamento para a gente aumentar a residência. Então, ameacei, inclusive, criar a própria residência do Estado do Ceará se não fosse aumentadas as vagas na Comissão Nacional de Residência Médica. Então, eu tenho a impressão que se a sociedade não se movimentar para fazer uma grande discussão e pressão em cima do governo, nós vamos deixar se alastrar um monte de medida populista e imediatista que não vai funcionar, porque não tem funcionado nos últimos anos. Doutor Cabeto, além do esvaziamento ou do Hospital César Carnes, hoje está se falando no fechamento do Hospital José Martiniano de Alencar. Ele passaria a ser um hospital privativo da Polícia Militar. Eu tenho a impressão que faltou explicar ao governador o que era o Hospital José Martiniano. Eu não sei se ele conhece os dados ou se a secretária conhece. Mas o hospital lá, eu conheço bem a ex-diretora, a doutora Silvana, frequentei o hospital várias vezes, né, visitei, fui averiguar o trabalho lá. Fazia um trabalho enorme a população do Ceará. O número de cirurgias eletivas, para o tamanho, para a dimensão acanhada que o hospital tinha, recebia alunos e daí por diante. Ele prestava um serviço grande. Tanto é que o Ministério Público agora diz o seguinte, não pode fechar até dizer onde é que vai ser alocado esse pessoal que está sendo atendido. Segundo,
esse não é um hospital terciário e quaternário, não vai resolver o problema dessa classe de profissionais, que é muito importante e precisa sim receber uma atenção especial com algumas especificações, proteção, individualidade, proteção, segurança, tudo isso eu entendo. Nada impede que isso seja no hospital geral, ou que tenha estruturas para ajustar isso. Agora, você tomar essa decisão, a bancarrota, sem um estudo de sistema, desqualificando uma atividade que está em funcionamento, a meu ver, é um engano terrível, é um equívoco grande, né? E acho que não resolve o problema da corporação. Então, não resolve o problema da segurança pública. Não é minha área, mas posso arriscar aqui que segurança pública se faz com política séria, né? Mostrando ao cidadão que você é confiável, que você está trabalhando e que você expõe as suas fragilidades e tenta resolvê-las. Entre as questões técnicas. O senhor disse que o servidor, o pessoal terceirizado, não produz com a eficiência que o servidor público produziria. Não acho que não é nem isso. Eu acho que tem muito terceirizado, eu conheci vários que produzem até muito bem. O problema não é esse. É que quando você é um funcionário e tem o seu vínculo precarizado, você tem muita insegurança no trabalho. Isso compromete a sua qualidade de trabalho, é evidente. E segundo, tem outra coisa. Eu vou dar um exemplo. Se você é funcionário do Hospital de Messejana e você é funcionário de uma cooperativa e você dá um plantão por mês lá, como é que o diretor do hospital vai fazer um planejamento de funcionamento desse hospital com um funcionário que foi lá uma vez no mês? Ou seja, é simples, vamos para o mundo real. O senhor acha que alguém pode ser engenheiro da Siemens, da GE e da Philips ao mesmo tempo? Não dá. Não dá. Então, assim, é preciso, para além de fortalecer a valorização do trabalho, o Ceará não valoriza o trabalho. Na saúde, nossa saúde está extremamente precarizada e o desenho que existia foi destruído sem colocar nada em troca. Então, eu só dar um exemplo. Se nós não passarmos, além de valorizar o trabalhador, termos instituições fortes, não tem democracia sem instituição forte. Doutor Cabeto, nesse ponto aí, o corporativismo dos médicos não é muito forte para impor ao governo a contratação de cooperativas? Em algumas áreas, sim, mas a grande maioria ganha muito mal. A grande maioria adorou a proposta da Funsaúde. A grande maioria reza todo dia para ter um único hospital para trabalhar, para ter ascensão funcional, para ter qualificação em trabalho, para ter seu trabalho reconhecido, para ter qualidade de vida. Os médicos vivem, em média, 10 anos a menos que a população normal. Os médicos trabalham número de horas muito a mais, sob estresse, sob condições inadequadas. Eu acho que o governador devia visitar as UPAs à noite, sabe assim, para ver o nível de insegurança, né, que os profissionais de saúde trabalham, o nível de condições de trabalho. Eu andei o Ceará inteiro, né, em vários, não inteiro, mas em vários municípios, e vi coisas absurdas para a gente estar no século XXI. Então, eu tenho a impressão que a gente precisa rever isso aí que está, né, e impedir esse retrocesso. Nós estávamos com um projeto X que não é que é perfeito, ele pode ser discutido e deve ser debatido e deve ser criticado. Eu sempre dizia, quando eu estava na secretaria, que eu era um secretário de transição, que era preciso que viessem outras pessoas para criticar o projeto para saber se ele é sólido. Não foi o que aconteceu. É diferente de querer que dê um golpe. É diferente de querer que tire a transparência, é diferente de querer que não faça um hospital universitário da UES direito, é diferente de querer que acabe com a regionalização de fato, é diferente de querer que use o recurso público do SUS de forma inadequada. Isso não tem nada a ver com mudança, né,
que é absolutamente saudável. Eu sou contra qualquer forma de permanência, né, em qualquer cargo de governança ou de gestão. Doutor Cabeto, essa estatística de que o médico tem 10 anos de vida... Existem vários trabalhos. A gente pode, isso depende da região do Brasil. Se compara a um policial militar? Não, eu não sei o do policial, não posso citar, mas eu já li tese onde a vida média do médico é menor. Já li algumas teses, uma tese da USP. Esse médico plantonista de hoje de UPAs, não é? Eu não sei especificamente em relação ao trabalho, estou falando da classe médica como um todo. Eu teria que olhar o trabalho, faz tempo que eu li, tem uns 4 anos, é uma tese de um aluno da USP. Mas isso precisa ser visto. Porque nem sequer em relação às garantias de trabalho futuro, o governo está olhando. Tem que olhar as classes de maneira diferenciada. Não estou dizendo que o médico é melhor do que todo mundo. A enfermeira, por exemplo, eu vi dizendo, ela tem mão de enfermagem brasileira e do Ceará, ela é quase mão de obra escrava. Os valores de remuneração da enfermagem do Brasil, vou citar o Ceará, é um absurdo. Elas têm uma carga horária de trabalho quase insuportável e elas são vitais no atendimento. Eu sempre digo, a percepção do usuário vem muito pelo atendimento da enfermagem, que é quem fica todo o tempo ali com o doente, quem entra no quarto, quem levanta, quem leva para o banheiro, quem aplica a medicação. Então, medicina hoje é feita por um corpo de profissionais, né? O atendimento de saúde, melhor dizendo, não medicina, um corpo de profissionais muito amplo. Então, eu acho que o salário é aviltante, né? Desmerece, ao contrário do que os governos gostam de dizer, né? Que os médicos são ricos, que os profissionais de saúde são folgados, né? Não é verdade. Né? Então... Doutor Cabeto, antigamente se falava muito no projeto de saúde da família, o médico da família, né? As equipes do projeto de saúde da família. Não surtiu o efeito esperado? Ou não surte, porque ainda existe, né? O problema, isso aqui é assim, tem até um artigo de um professor da Universidade de Edimburgo, que está publicado no British Medical Journal de 2024. O professor postou lá no WhatsApp da universidade e eu repostei em alguns lugares. Olha, o que ele diz o texto? É uma carta de um professor que ele diz o seguinte: medicina é difícil e não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. O que quer dizer? Para ser médico, independente de ser da saúde da família, de ser especialista, precisa ter um conjunto de habilidades, isso leva tempo. Então, a sociedade tem que se dispor a dar tempo, a gastar tempo para atingir isso aí. Senão, a gente já começa errado, e é o que está acontecendo. Segundo ponto importante é que houve uma mudança epidemiológica do tempo, assim, aqueles agentes comunitários de saúde foram vitais para o Ceará. O Ceará ganhou o prêmio, né? O senador Tasso e Ciro Gomes, entre outros, foi fundamental. O problema é que o mundo urbanizou. As doenças crônicas aumentaram, a idade média da população mudou. Isso faz uma necessidade de mudar o perfil dos hospitais da nossa rede. Tem que mudar o mindset, ou a forma de compreensão sobre o sistema de saúde. Nós temos hoje celular, nós temos acesso à informação. Vale aqui... Uma mudança tão grande que antes você tinha a preocupação de fazer com que a criança não morresse logo ao nascer. Agora a preocupação é com o velho para continuar sobrevivendo. Ou com a criança que tem risco alto, que vem de uma gravidez de risco. Então, olha que coisa interessante. Publicado no New England Journal of Medicine em 2015 e há 2 anos na revista americana de cardiologia, no JACC, um trabalho que é muito interessante, que diz o seguinte: quais são os principais indicadores de saúde cardiovascular ou saúde de forma geral? 70% dos indicadores de saúde estão relacionados a atividades que não são médicas. São renda per capita média e qualidade das moradias. Ora, pessoal, 90% das nossas moradias são de péssima qualidade e nós temos uma renda per capita média ruim. Então, a gente não está fazendo nem o básico.
Até recentemente, Fortaleza é uma cidade que quase não tinha saneamento. Hoje aumentou o número, mas está muito longe do adequado. Está aí a lei do saneamento, que vai ajudar para fazer isso, mas nós estamos no século XXI. Então, o número de pessoas por cômodo, a gente viu isso durante a pandemia. Ou seja, quando a Covid saiu aqui do Meireles e passou para a periferia, a mortalidade da Covid aumentou muito. Porque nós vivemos em alta densidade populacional sem qualidade de moradia. E a gente insiste no modelo de moradia que é uma tragédia, né, nas nossas periferias. Doutor Cabeto, o senhor foi secretário de saúde num momento aqui muito difícil, né? Aliás, o momento era difícil no país inteiro, no mundo até, né? Eu pergunto ao senhor, qual é a sensação que o senhor experimenta hoje de ter vivido aquele momento? Eu acho que foi um momento muito duro, viu? Assistir aquilo ali como médico foi um negócio terrível, né? Para além de gestor, porque eu continuei na atividade durante a pandemia, eu saía da secretaria e ia fazer consultório e atendia no hospital até 3, 4 horas da manhã. Depois eu acordava e ia para a Secretaria de Saúde. Dormia ali poucas horas. E ver aquele número, eu gosto de dizer o seguinte, eu vi mais pessoas falecidas do que eu vi nos meus 30 anos de medicina que antecedeu a isso. Nesse curto período? Nesse curto período. Então, assim, aquilo é uma tragédia. Eu acho que deixou todo mundo chocado. O senhor experimentou algum momento de impotência vendo aquele paciente ali? Vários terríveis, né? Eu vi vários colegas depressivos, né? E vi alguns falecerem. Sem falar da aflição da sociedade, o pânico que tomou conta. Mas eu sempre esperava que a gente estava passando aquilo tudo para demonstrar que a gente precisava mudar, que a gente ia ter um mundo muito mais solidário, que a gente ia ter compreensão de valores diferentes e que a gente ia fazer política diferente. Na pandemia, Edson, a gente conseguiu fazer alguma coisa sem tanta interferência política. Eu tive essa oportunidade ali, 2 anos e tal. Falava autoridade. Falava autoridade. No começo o governador teve dificuldade, depois ele aceitou, né? E passou a compreender que naquele momento a resolução técnica era necessária, né? Mesmo com muito desgaste, né? E eu acho que ficou claro que quando se faz política sabendo unir as pessoas, e aí tem uma coisa interessante, é que uniu todo mundo, público e privado. Né? Assim, nivelou todos. Nivelou todo mundo. Aliás, todos se utilizaram da mesma medicação. E olha que coisa interessante, assim, nessa época, tanto fazia ser no convênio A, B, C ou D, todo mundo era atendido em todo canto, para funcionar durante a crise. Isso aí me fez ter uma ideia. Eu recentemente liguei para uma pessoa aí, e não vou dizer o nome agora, mas depois vou dizer, dizendo o seguinte, que eu estava propondo um desafio, aí a Assembleia Legislativa, se estiver me ouvindo, eu gostaria de dizer o seguinte, que repensasse que, por exemplo, na área privada, que também não vai bem, que algumas doenças não seja obrigatório o credenciamento do indivíduo com aquele hospital. Por exemplo, se eu tiver um infarto vizinho à Unimed e eu não tiver o convênio da Unimed, eu não tenho que me transportar para outro hospital, não tem sentido. Então, para doenças onde o tempo determina a sobrevida, é preciso repensar. Então, fica aí a lição, aí não a lição, mas a proposta para que a Assembleia discuta com os convênios de saúde, com a ANS, para que, diante de condições como politrauma, AVC, infarto, independente se ele tem ou não convênio, ele seja atendido em qualquer lugar, inclusive o paciente do SUS. Por quê? Porque são vidas. E para além de vidas, isso acaba por salvar e diminuir as sequelas, o que é muito importante para a sociedade. Doutor Cabeto, o senhor teve muita força naquele momento e o governo ouviu realmente o técnico e atendeu ao técnico, né? Por isso a nossa situação foi um pouco melhor do que a de muitos estados brasileiros, né? Mas
Fora isso, o senhor, no começo da sua gestão como secretário, o senhor andou tendo uma dificuldade com aquela história desses consórcios municipais. Uhum. E depois algumas outras dificuldades no ambiente político, político partidário. Sem dúvida. Isso lhe deixou muito machucado? Isso maltratou? Ou a sensação do dever cumprido naquele momento que o Brasil reclamava? Não, em nenhum momento. Aliás, eu às vezes, quando reflito sobre isso, eu tenho uma sensação de que eu não tive dúvida nenhuma. Quer dizer, porque para mim estava muito claro, porque antes de ser qualquer coisa, eu entendi que eu sou médico. Por isso que me satisfaço com a profissão que tenho. Então, eu sempre dizia lá na secretaria, olha, se você tiver qualquer dúvida, você pensa o que é melhor para o paciente. O que for, pode decidir que eu assino. Então, por quê? Porque muitas vezes a burocracia, os acordos, os conchavos vão contra a necessidade do usuário. Isso era o caso dos consórcios, que viraram órgão político, que deixaram de ser técnicos, que o presidente do consórcio era nomeado pelo então secretário, mandado pelo governador e não obedecia às necessidades dos contratos. Então tinha uma série de anomalias, subutilização, politização dos processos. Então tive muitos choques em relação a isso, tentei mudar a legislação, baixei decretos referentes a isso e não me arrependo. E essa luta foi toda a secretaria. Não terminou durante a pandemia, não. Durante a pandemia, o início foi muito conflito. E depois não, isso meio que apaziguou, pelo menos temporariamente, até perto da hora de eu sair. Mas eu sabia que a gente tinha que romper, nós... Não foi com esse propósito, né? Nós fomos com esse propósito. Quem foi para a secretaria naquela época sabia que era uma chance que nós tínhamos que aproveitar. E, evidentemente, a gente pode ter sido mais duro que o necessário em algumas situações, mas às vezes é necessário para dar o tom que deve ter. Então, faz parte do aprendizado de quem está entrando na gestão também. Agora, eu não fico machucado com as pessoas. Eu obviamente, fiquei triste, não é machucado, por entender que estava havendo esse retrocesso, né? Isso que eu estou chamando hoje de golpe. Porque não é um golpe em mim, é um golpe na sociedade. Então, eu não fiquei triste com as pessoas, eu fiquei triste pela situação, porque eu tinha uma utopia de entender que naquele momento a gente realmente ia mudar tudo. Mas isso não tem a ver com as pessoas, porque eu entendo que as pessoas podem mudar, né? Mas essa circunstância na democracia só acontece se houver pressão. Então, eu ainda acredito, né, nessa juventude que está aí, nesse Brasil jovem, de gente inteligente. Acabei de sair de uma sala de aula, que é maravilhoso, né, ver essa juventude honesta, cheia de ideais, que hoje está menos que no passado. A gente precisa resgatar isso aí deles. A sala de aula para o senhor é um descanso, né, em relação ao dia a dia do hospital. Eu digo lá em casa que é meu brinquedo, né? Doutor Cabeto, eu sou muito grato por essa entrevista. É um se prazer. tivesse muito tempo, eu ainda ia fazer mais algumas indagações ao senhor. Mas muito obrigado, foi muito esclarecedora com relação a muito ponto, entendeu? E nós colocamos à sua disposição a TV da Transparência, que o propósito é suscitar o debate das questões relacionadas ao Estado, né, ao município, perfeito. para a sociedade, né? Eu espero que eu não tenha sido aí muito... espero que as pessoas compreendam, né? Tentei ser sintético e eu acho que em alguns momentos é preciso chacoalhar um pouquinho. Nós estamos vivendo uma apatia terrível, né? Em relação a tudo, né? Eu acho que em relação à imprensa como um todo, em relação à sociedade civil... Todos os segmentos da sociedade. É preciso dar uma balançada, né? Assim, muito obrigado, doutor Cabeto. Um abraço grande. Muito obrigado.